Muito bem. Boa noite a todos. Vamos falar de coisa julgada nas ações coletivas dentro tanto do Código de Processo Civil como do Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo em direitos coletivos, eu entendo direitos que atinjam não só uma pessoa, mas uma coletividade de pessoas. Atingem pessoas ou com grupos determinados ou grupos indeterminados de pessoas. Nós, dentro do processo brasileiro, não temos um código de processo coletivo. Todas as leis processuais, de uma certa forma, pelo menos as que foram codificadas até agora, viram o direito apenas de relação entre indivíduos, entre pessoas físicas, pessoas naturais, ou entre pessoas jurídicas. Não um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas. Isso foi tendo ao longo do tempo. Hoje, basicamente, o que se tem? Ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, dentre outras ações, que podem ser movidas ou pelo Ministério Público, como é o titular das ações coletivas, por associações, dependendo da associação, e pelos sindicatos do tocante à defesa de seus filiados. Muito bem. Esse tipo de ação tem como natureza defender a coletividade de pessoas, um grupo de pessoas. E dentro desta seara, antes de eu falar de coisa julgada em ações coletivas, é importante eu descrever o que diz o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81 nos dará base para que possamos compreender melhor o uso desses direitos coletivos. Muito bem. 81 do Código de Defesa do Consumidor. Lei 8.078, barra, 78/90. Meu modesto ponto de vista, é a nossa melhor legislação. Por quê? É uma legislação que você não precisa nem de doutrina. É uma lei autoexplicável. É uma lei pedagógica, uma lei didática. Você consegue entender o conteúdo dela muito fácil. É como eu costumo dizer, até para os alunos de ED. É uma lei que pegou, uma lei que pegou. Uma lei que pegou porque todo mundo conhece. É fácil de compreender. É difícil um termo que você não compreenda. E quem vai nos descrever um pouco como que é essa questão que envolve direitos coletivos é justamente o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 81. O artigo 81 descreve o seguinte: tá, Denise, não tem problema. Melhorou seu problema de acesso, né? Agora que eu vi a mensagem que você não estava conseguindo acessar. Então, tudo bem, né? Muito bem. Enquanto a Denise me responde, o artigo 81 descreve o seguinte: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. O individualmente dispensa maiores explicações, porque é a ação que envolve indivíduo contra indivíduo, autor e réu. Às vezes formam-se litisconsortes, que é o agrupamento de autores ou agrupamento de réus. Tomar um tereré para dar uma refrescadinha na garganta. Muito bem. E agora que a Mega acumulou, acho que está esperando eu jogar. As ações individuais não têm tanto problema de compreensão. Já as coletivas, não. As coletivas elas têm uma margem de interpretação um pouco difícil de ser compreendida, considerando a sua peculiaridade. Então, por isso que é importante nós colocarmos aqui o tratamento dessas ações coletivas. E como que ela fala? O 81 diz o seguinte, no parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de o primeiro dos interesses ou direitos. Isso é importante. Nós vamos ver direitos coletivos sempre em três vertentes. Os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Tá? Difusos, coletivos ou individuais homogêneos. O que diz os difusos? Interesses ou direitos difusos. Assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível e que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Muito bem. Primeiro momento, direitos transindividuais, ou seja, direitos que transcendem o indivíduo. Direitos que atingem não só aquela pessoa, mas como outras pessoas que tenham o mesmo problema. Os direitos difusos. Trata-se de quantidade indeterminada de pessoas, ou seja, eu sei que aquele direito, quando violado, ele atingiu uma coletividade. Só que eu não sei dizer até que ponto houve a o atingimento a essas pessoas, né? Que essas pessoas foram atingidas. Quantas pessoas foram atingidas por essa lesão ao bem jurídico? E, por sua vez, também é o direito, como disse, indivisível. E por que se trata de um direito indivisível? Se trata de um direito indivisível porque eu não consigo diferenciar qual foi a extensão do dano para cada uma daquelas pessoas. Tá? Elas foram atingidas igualmente. Então, retomando lá o raciocínio. Natureza indivisível, transindividuais todos são, tá? Isso é importante. Transindividuais todos são porque eles atingem direitos além de uma pessoa só. Atingem direito de várias pessoas. Natureza indivisível. Eu não consigo dividir a extensão do dano. O dano foi igual para todo mundo. Sejam titulares pessoas indeterminadas, ou seja, eu não quantifico essas pessoas, e ligadas por circunstâncias de fato. Normalmente, quando que eu falo desses interesses difusos? Quando eu falo em dano ambiental, por exemplo. Vamos supor o dano que aconteceu em Brumadinho, no início de 2019. Morreram 300 pessoas. Fora tantas outras que perderam trabalho, perderam dignidade, perderam moradia. E o dano ambiental propriamente dito, na fauna e da flora da região. Foi uma catástrofe ambiental sem precedentes na história. Talvez a história do mundo. Muito se fala do Exxon Valdez, o petroleiro que derramou petróleo no Alasca. Muito se fala de Mariana. O de Mariana até a extensão foi maior. Mas a quantidade de vidas humanas perdidas, a de Brumadinho, com certeza, é imbatível. Só que o dano não foi restrito às pessoas que perderam a vida. Trabalhadores que tiravam o seu sustento do rio Paraupeba, que não tem mais rio, virou uma lamaçal só. A cidade como um todo não tem mais uma fonte de arrecadação de tributos, que o principal gerador de tributos era a Apoeradora Vale, dentre tantas outras coisas, tantos outros danos. Dano a rio, dano a bicho, etc. Eu não consigo quantificar as pessoas que foram atingidas. É uma quantidade indeterminada de pessoas. Porém, elas são ligadas por situações de fato, ou seja, o fato em si, o desastre ambiental de Brumadinho, fez com que várias pessoas, milhares de pessoas, tivessem um impacto dentro daquele fato lesivo. Quem vai entrar com a ação para tutelar o direito deles? Ministério Público ou associações. Acho que o pessoal de Brumadinho fez uma, inclusive. Mas o que é importante colocar aqui? A quantidade indeterminada de pessoas. Eu não sei quantas pessoas foram atingidas. Eu sei a localidade em que elas estão. Ponto. Mas eu não sei quantas foram atingidas. Um outro exemplo que eu gosto de colocar sempre quando eu falo em direito difuso é aqui em Três Lagoas. Quem de Três Lagoas deve se lembrar, eu acho que até de Castilho também, que lá que foi atingido. Em 2010, se não me falha a memória, 2011, teve um vazamento de enxofre muito grande na até então Fibria, hoje pertencente a Suzano Papel e Celulose. O derramamento de enxofre e, consequentemente, a sua, vou dizer assim, a sua expulsão pela chaminé e atingindo a atmosfera, trouxe um cheiro de gás insuportável para a cidade toda. É como se estivessem vazando o gás de cozinha das nossas casas. Naquele tempo nem tinha gás encanado para a cidade toda, hoje até tem. A MS Gás tem o sistema de gás natural, mas mesmo assim o gás natural não tem cheiro. É diferente do gás GLP, que tem um cheiro insuportável, sem contar que é tóxico.
o cheiro atingiu a cidade toda. Atingiu a cidade toda e algumas pessoas são mais sensíveis. Algumas foram parar no hospital, outras foram parar no pronto-socorro, e não tinha como manter-se confortável dentro daquele fedozão de gás horrível. O dano atingiu a cidade de Três Lagoas. Talvez tenha atingido Castilho, tenha atingido... Não sei se chegou a atingir Andradina. Acho que não, devido à distância. Mas atingiu Três Lagoas, com certeza, e deve ter atingido Castilho por ser próximo. A catástrofe que a fibra provocou à época, ela teve que pagar uma multa, inclusive, atingiu uma quantidade indeterminada de pessoas. Sabemos quem foi atingido, porém não consigo quantificar estas pessoas. Tudo bem, pessoal, até aqui, quanto às explicações? Bom, no silêncio dos senhores, acredito. Rodolfo já sinalizou que está ok. Beleza. Débora também. Vitor, beleza. Muito bem, vamos lá. Então, vamos falar um pouco dos interesses coletivos. Eles já mudam um pouquinho. Por quê? O coletivo diz o seguinte: interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeito deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. A distinção. Como eu disse, todos são transindividuais. Muito bem. Também de natureza indivisível. Só que aqui já fala quem é titular. Grupo, categoria ou classe de pessoas. Ou seja, uma quantidade determinada de pessoas. Eu consigo quantificar quem faz parte desse direito coletivo. Vamos dar um exemplo. A OAB, por exemplo. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Três Lagoas. Sindicato do Comércio Varejista de Andradina, por exemplo. São pessoas que, por si só, estão ligadas por uma situação jurídica e essa situação jurídica os defende em juízo. Por exemplo, quem vai defender sindicato? Quem vai defender trabalhadores? Sindicatos. Quem vai defender profissionais liberais? Suas entidades de classe. OAB, CRO, CRM, CREA e assim por diante. Eu consigo descrever a quantidade de pessoas. Um exemplo que eu gosto de colocar aqui é um pouco antigo, porém vale para quem tem a memória, quem tem um pouquinho mais de 25, 30 anos. Em 2007, até 2007, existia um imposto chamado de CPMF, uma contribuição, na verdade. É o tal do imposto do cheque. Toda e qualquer retirada de dinheiro que você fazia de sua aplicação financeira, você pagava 0,38% de imposto ao poder público nacional. Sob a alegação de que esse dinheiro serviria para custear a saúde. Sabemos que não foi bem assim. Fazer a caixa para o governo mesmo. Só que, como diz o nome é provisório, tinha que ser renovado a cada 4 anos. Em 2007, o segundo mandato do ex-presidente Lula, meu mandato, companheiros, passou pela Câmara a proposta de emenda à Constituição para renovar o imposto por mais 4 anos, só que no Senado não passou. E o imposto foi extinto no dia 31 de dezembro de 2007. O governo deixou de arrecadar um X desse tributo. E a população ganhou um grande alívio por não ter tanto desconto de 0,38%. Cada R$100, 38 centavos ficava retido com o governo. Só que essa CPMF, além de tudo, ela tinha um caráter absolutamente fiscalizatório também. Nesse ponto era positivo, porque era muito fácil constatar sonegadores de impostos com a CPMF. E no intuito de fiscalizar sonegadores, a Receita Federal pediu para os bancos, na verdade, ordenou que os bancos informassem todas as movimentações financeiras acima de R$10 mil. Para quê? Constatar eventual sonegação ou crime contra o sistema financeiro e assim por diante. Toda e qualquer movimentação acima de 10 mil era considerada suspeita. Diferente hoje do que é o COAF. E por que tudo isso? Por que tudo isso? Para verificar se as pessoas estavam pagando o imposto certo ou estavam sonegando. Só que aí,
Para nós, advogados, isso foi um tremendo de uma dor de cabeça. Por quê? Porque boa parte do dinheiro que os nossos clientes recebem, eles recebem da onde? Eles recebem através de nossas contas bancárias, nossas advogados. Nós retemos os nossos honorários contratuais e repassamos o restante aos nossos clientes com a respectiva prestação de contas. Muito bem. Muitas vezes o cliente recebia, você passava para a sua conta 70 mil reais, 100 mil reais. Só que no frigir dos ovos, você tem no máximo 30% daquele dinheiro. Dependendo do contrato, às vezes 10%, às vezes 15%, às vezes 20%, às vezes 25%. Enfim, é uma porcentagem do dinheiro só que é sua. O restante é do seu cliente. E sempre, e mesmo assim, toda a vida teria que formar o cliente. Isso é ruim? Ou formar a Receita Federal? É lógico que é ruim. Porque o dinheiro não é seu. E se a Receita fosse embaçar, o advogado seria acusado de ser um negador de impostos. Sonegar, porém, o dinheiro não era dele. O que a OAB fez? OAB-MS. Entrou com uma ação na Justiça Federal, em Campo Grande, com o nome de todos os advogados inscritos nos quadros da ordem aqui em Mato Grosso do Sul. Eu já estava inscrito à época, eu sou inscrito desde 2004. E a OAB pediu para que os advogados inscritos na ordem não tivessem que recolher, não tivessem que prestar informações à Receita Federal quanto a esses valores. A Justiça acatou o pedido da OAB e desde então, depois a Receita teve que revogar a portaria, etc. Mas houve uma vitória da OAB defendendo quem? A categoria dos advogados. Somente os profissionais da área jurídica. Somente os profissionais inscritos da OAB. Eu continuo falando de direito de caráter coletivo, sim. Porém, eu restringo a quantidade de pessoas. Eu falo de uma... E dessa vez não é ligada por situação de fato. É ligada por uma situação jurídica. Advogados, médicos, dentistas, profissionais da indústria, do comércio, indústria de transformação, bares, restaurantes e assim por diante. São sindicatos que defendem as categorias profissionais. Ou entidades que defendem os profissionais liberais. Neste caso, eles são ligados a situações jurídicas, porque a lei os faculta a exercer aquela determinada profissão, e quem vai defender os profissionais daquela profissão são os sindicatos ou as entidades de classe. Ok? Então vamos para o inciso terceiro. O inciso terceiro ele fala dos direitos e interesses individuais homogêneos. O conceito é bem curtinho, como vocês podem observar, que fala o seguinte: interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Os direitos individuais homogêneos, de uma certa forma, o direito é transindividual, tá? Ele também é transindividual, ele transborda o sujeito. Só que aqui, o direito já não é mais indivisível. O direito é divisível, eu consigo dividir o impacto daquela lesão ao bem jurídico de forma detalhada, diferenciada. E as pessoas também são ligadas por situações de fato, e não situações de direito. O exemplo que eu gosto de colocar é a questão de acidentes aéreos. Por que, professor, acidentes aéreos? Imagine os senhores o acidente do avião da TAM em 2007, lá em São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas. Poderia falar do avião da Chapecoense também, mas a Chapecoense foi num país estrangeiro, com avião estrangeiro, então as leis que regulam são leis estrangeiras. Então posso colocar o voo da TAM, que ele saiu de Porto Alegre, 187 passageiros, era para pousar em São Paulo. Pousou, só que estava numa velocidade muito acima da permitida, tentou arremeter, ou seja, bater no solo e voltar a voar, não conseguiu, bateu num barracão que era da própria companhia aérea, da TAM, hoje Latam, e matou todos os passageiros a bordo, mais 12 pessoas que estavam. Ao todo, 199 pessoas perderam a vida naquele dia. Foi uma tragédia absurda, pegou fogo durante várias horas, o barracão foi um negócio feio.
Nada comparado ao que a gente vê todo dia, em razão da pandemia de 800, 900, 1.000, 1.100 pessoas perdendo a vida por uma doença dos infernos como essa. Muito também que o próprio ser humano, a própria pessoa poderia evitar saindo o mínimo possível de casa. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Muita gente sai sem a menor necessidade. Então, o que eu poderia colocar desses exemplos de direito difuso? Ou, perdão, individual no gênero? O impacto da morte na vida de cada um foi diferente nas famílias que perderam os entes queridos. Eu vou colocar para vocês. Sim, Débora, eu vou disponibilizar. Eu tenho umas aulas para liberar no Google Meet, eu já libero essa também, assim que terminar a aula. Eu vou te colocar 2 exemplos aqui para vocês. Vou colocar aqui. Exemplo, direitos atuais exemplos individuais homogêneos. Vamos colocar aqui. Senhor de 70 anos, um salário mínimo. 2, juiz de direito de 40 anos, ganhando 30 mil mensais aproximadamente. 3, estudante de 20 anos, estudante de direito, 20 anos, que ganhava um salário mínimo e perspectiva formar-se em 2 anos. 4, criança de 2 anos. Aqui, pessoal, eu coloquei 4 pessoas que estavam dentro desse avião. Um senhor de 70 anos que ganhava um salário mínimo, um juiz de direito de 40 anos, ganhava em média 30 mil, um estudante de direito e uma criança de 2 anos. Analisando esses 4 casos, eu posso tratá-los igualmente? O impacto da morte dessas pessoas nas famílias é o mesmo para todas elas? O que você acha? Não, tem até um artigo lá do Código Civil que fala que tem que ver a perspectiva que a pessoa teria de vida, tem que ver também os ganhos que a pessoa tinha e pagar uma porcentagem. Eu não me recordo qual a porcentagem que tem que pagar do salário para os dependentes, né, cônjuge, pais, inclusive pais, às vezes, da pessoa. Excelente raciocínio, Denise, é por aí mesmo. O impacto é diferente. Então, eu não posso tratar a morte dos entes dessas pessoas, embora todas tenham perdido a vida, não consiga mensurar o valor da morte para as famílias, mas eu não posso tratá-las igualmente. Por quê? O aposentado que de 70 anos ganha um salário mínimo. A expectativa média de vida do brasileiro é em torno de 7 anos, ou de 77 anos. Alguns estados é mais, outros é menos. Vamos colocar em média 77 anos. O sujeito vai viver mais 7 anos. E ganhar um salário mínimo por mês durante 7 anos, não dá 100 mil reais nesse período. Então já dá para ter uma ideia. Isso colocando na letra fria da lei, os números frios. O juiz de 40 anos, ele ganha 30 mil por mês. Em 4 meses, ele ganha 120 mil. Agora, o juiz, 40 anos, bem estruturado, se cuida, etc., passa dos 80. Não é verdade? Por mês, o juiz vai ganhar, em média, por ano, quase R$500 mil. Em 40 anos, em torno de R$20 milhões só de salário. Fora promoções, fora jetons, fora palestras, etc.
O juiz ganha nada ou nada 20 milhões de reais nesse período. Então percebam, a diferença é muito grande entre o aposentado e o juiz de direito. O estudante de direito. Eu tenho que ver a vida do sujeito. Era um bom estudante? A família era bem estruturada? Ele seria um bom profissional ou não seria? Aí não tem como a gente saber. Mas, devido à vida pregressa do sujeito antes de vir a óbito, tem como a gente ter algumas conclusões. E a criança de 2 anos? Só o peso da perda de uma criança é imensa. Você não tem como imaginar a perda de uma criança na vida dos pais. É algo surreal. Ainda mais com a expectativa de vida que a criança poderia ter, com o enriquecimento do país em alguns pontos, com a perspectiva de sempre melhorar. Ou seja, é muito difícil. O impacto é diferente. Então, 4 pessoas, isso eu coloquei 4 dentro do universo de quase 200. O impacto é muito diferente da vida de cada um. E eu tenho que apurar o valor de cada um. A origem foi a mesma. Todo mundo morreu no mesmo dia. Agora, o impacto da morte na vida das famílias que sobreviveram vai ser bem diferente. Por isso que é individual, porque cada um vai contar por si só os danos, e homogêneos, porque eles originaram-se do mesmo fato. Compreendidos? O outro exemplo que eu gosto de colocar, não sei se eu cheguei a falar com vocês em sala, mas se eu falei, eu falo de novo, porque é bem interessante. O veículo Fox, o veículo que eu tive por 5 anos, é fantástico. Eu gosto muito do Fox, ele é alto, econômico. As peças são um pouquinho caras, mas é um carro muito gostoso de se dirigir. Espaçoso. Espaçoso dentro, porque o porta-mala é um ovo. O ovo maior que o porta-mala do Fox. Mas enfim. Enfim. O Fox, assim como todo carro hatch, aqueles carros da bunda achatada, você tem como rebater o banco para ter um espaço do porta-malas maior. E você pode rebater do Fox, do Gol, do Onix, do Fiesta Sedan, do Fiesta Hatch, enfim, do Uno, do Mobi, do Argo, qualquer carro hatch. Você rebate o banco para aumentar o volume do porta-malas. Só que o do Fox, você conseguia rebater o banco puxando um ferro que ficava entre o porta-mala e o banco. Você puxava o ferrinho e você conseguia baixar o banco e levá-lo para frente. Só que o ferrinho, muitas vezes, voltava com tudo e decepava o dedo do dono do Fox. Arrancava um pedaço do dedo mesmo. Quando não arrancava o dedo inteiro. E isso foi antes da Volkswagen descobrir. Antes de convocar os donos para o recall. O que é recall? Você chama o consumidor de volta para trocar peças, fazer serviços ou o próprio produto, sem cobrar nada por isso, para evitar eventuais ações indenizatórias. A Volkswagen vem chamar depois de muito tempo. E isso as pessoas já começaram a perder o dedo. Perder pedacinho do dedo, perder falanges inteiras ou o dedo inteiro. Só que eu não tenho como mensurar o impacto da perda do dedo da vida de cada pessoa. Porque tem profissionais que você consegue trabalhar sem a falange de um dedo. Agora, você for músico, você for digitador, você for tecladista, qualquer profissão que você tem que usar os 10 dedos, você perder a falange de um dedo é fatal. E dependendo do dedo, a situação piora. Porque uma coisa é você perder o anelar. Outra coisa é você perder o polegar. Você perdeu o polegar, você perde a pinça. Você perdeu o mínimo, não tem um impacto tão grande. Viva até hoje sem o dedo, companheiros. Sem brincadeiras à parte, eu estou vendo o ex-presidente. O impacto da perda do dedo é diferente. Mas a origem do fato foi comum. Qual foi? O veículo Fox ter apresentado problemas e as pessoas com o mesmo problema tiveram danos diferentes. Aí é individual homogêneo também.
O tratamento não pode ser dado igual. Porque se a pessoa perder um pedaço do dedo, o tratamento é um. Perder a falange do dedo é outro. Perder o dedo inteiro é outro. Se a pessoa faz função X, é uma coisa. Faz função Y, é outra. Então, por isso que o Código do Consumidor ele colocou esses 3 grupos de direitos que tratam de direitos coletivos. Para quê? Para identificar a situação de cada um deles. Tudo bem? E quando eu falo em direitos coletivos também, isso eu vou deixar um pouco para discorrer na sexta-feira, eu falo em eficácia erga omnes ou eficácia ultra partes. Tá? Esses 2 conceitos é importante que os senhores tenham quando eu for tratar na próxima aula. Tá? Por quê? Porque dependendo do tipo de direito existente, de direito coletivo existente, o resultado pode ser um ou o resultado pode ser outro. Nesta primeira oportunidade, nós discorremos sobre os diversos tipos de direitos de caráter coletivo, para que possamos compreender melhor a sua importância e como que a coisa julgada se opera dentro de cada uma delas. Tudo bem, pessoal? Compreendidos? Beleza. Débora, ok. Denise, ok. Mas eu gostei muito, Denise, você ter colocado o exemplo de direito civil, que é exatamente aquele. Às vezes a gente se esquece da responsabilidade civil e verifica que dentro do código também já dá um norte para de que forma que o juiz vai tratar aquele direito, ou julgar aquele direito que foi violado. É, porque assim, no direito, apesar da gente ver as matérias isoladas, né, cada professor dá uma matéria diferente, elas são correlacionadas muitas vezes, principalmente na parte processual, que ele vai tratar o direito material, né, ele só fala basicamente da parte formal, mas, digamos, agilizar o processo, né, para que aquele direito material ele seja concretizado na via jurisdicional. Exatamente, bem lembrado. Eu consigo colocar processo. Muitas vezes o aluno também não entende processo, por quê? Aí também é um pouco falha dos docentes. Eu posso incluir nela, sem problema nenhum. É impossível você explicar processo se você não souber direito material. Processo é algo abstrato por natureza. Você colocar procedimentos, condições da ação, pressupostos, preclusão, prazo próprio, prazo impróprio, coisa julgada, litispendência, sentença, instrução. Esses termos, sem você explicar isso na prática, aplicando o direito material, fica impossível de você entender. Fica impossível. Então, sempre o direito, é importante que seja tratado essa questão da multidisciplinariedade, a transdisciplinariedade, ou seja, o direito ser uma ciência transdisciplinar por natureza. Você não ficar somente num ramo do direito. Você não pode enxergar o direito de uma forma localizada. Você tem que enxergar o direito como um todo. Principalmente quando eu falo em direito processual. Não adianta de nada ser um excelente processualista se eu não souber aplicar o que eu sei de processo dentro do direito material. Ou trazer ou fazer do processo um ramo do direito a serviço do direito material, que é essa colocação talvez mais importante. O processo é um instrumento, o processo é um meio. O que de fato tem que ser tutelado é o direito material. Muito bem colocado o que você colocou. Eu gostei muito mesmo, porque de fato faz essa questão. Pessoal, eu mandei para vocês na área do aluno um probleminha. Eu quero que vocês me respondam, tá? E me mandem no e-mail para o franciscoarraiz@gmail.com. Ah, tá bem facinho. É questão de direito. Deixa eu ver aqui. Eu paguei o. Paguei não, eu tirei o eu fechei aqui o termo. Acabei esquecendo de colocar. O plano de aula acabei esquecendo de colocar. Tá.
Relações de consumo, quando eu falo basicamente de direito do consumidor, eu falo de qual tipo de direito coletivo. Tudo bem, os 3 ramos do direito coletivo, eles estão dentro do Código do Consumidor, mas um deles é mais direcionado ao direito do consumidor. Eu quero que vocês me discorram sobre ele e me mandem a resposta. Tudo bem? Se estiver tudo bem, por hoje eu encerro, tá? Aí na sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho de como é aplicado essas ações coletivas, o resultado dessas ações coletivas na coisa julgada. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Um ótimo restinho de semana e até sexta. Me dê uma puxada de orelha por mim nos colegas que não estão assistindo a aula. Tá bom? Obrigado, gente.